Noite aos irmãos, às irmãs. Vamos hoje refletir e ouvir a nossa querida Thalita sobre a lição 61 do livro Pão Nosso, O Homem com Jesus. Vamos à leitura. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez, digo, regozijai-vos. Consta da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Texto do nosso irmão. Com Jesus ergue-se o homem, da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à paixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós. Emmanuel, Thalita, nossa irmã, com você a palavra. Boa noite. A gente não perca dar, né, essa oportunidade de que a gente seja excelente, verdadeiramente excelente. Bom, esse texto de Emmanuel, ele é um dos poucos textos de Emmanuel que eu já li que tem uma objetividade no que ele pretende trazer como mensagem, que tem uma clareza, que tem, que não exige da gente muito cuidado para entender o que ele quer dizer, né? Emmanuel é muito direto nesse texto, muito, muito, como poucas vezes eu vi. E eu acho que isso tem um propósito, que é o que o mestre veio nos ensinar, é não deixar dúvidas daquilo que verdadeiramente importa. O resto é lucubração, né? Eu vou começar sobre o título, porque os títulos de Emmanuel também são sempre bons indicativos do que ele pretende nos ensinar. E ele diz, o homem com Jesus. Eu não me lembro se foi numa conversa com Simval ou se numa das falas aqui, ele trazia o significado da palavra, né, o nome Jesus. E em hebraico, né, tem uma raiz hebraica, Yeshua, que quer dizer salvar. E alguns ainda consideram que seria uma forma reduzida de Josué, também em hebraico, que significaria Deus salva. Então, de forma literal, seria o homem com salvar, ou com a salvação, ou o homem com Deus salva. E
isso por si só já nos bastaria para que a gente encerrasse a conversa. E dissesse, bom, sem Jesus não é possível, né? Mas aí, eu acho que a grande mensagem oculta, né? Que não é tão oculta, mas que vale a pena a nossa reflexão, e mais do que está no papel, é a gente entender a importância das escolhas. Porque Emmanuel aí fala de uma e de outra opção, né? Da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria. E a mim falou muito sobre escolha, daquilo que a gente pretende, e o que eles nos traz é quais as boas escolhas podem nos encaminhar nessa jornada da salvação. E, bom, mas vamos para o texto. É uma epístola, é a epístola que Paulo escreveu aos Filipenses, né? Paulo pede que a gente se alegre sempre no Senhor, é uma recomendação que ele faz àquele povo. E eu trouxe aqui a continuação da recomendação de Paulo aos Filipenses, porque eu acho que tem muito a ver com o que Emmanuel vem falar depois, que é o seguinte: que a vossa bondade seja conhecida por todos, o Senhor está próximo, que nada vos inquiete, pelo contrário, recorrei em todas as circunstâncias à oração e à súplica, juntamente com a ação de graça. E aí, ele faz essa recomendação e logo em seguida nos diz, né? Eu acho que nada vos inquiete. Onde é que nós já ouvimos isso, né? O próprio Jesus já nos disse isso. João 14, ele diz: não se turbe vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. E aí ele continua ao longo de toda a sua jornada nos mostrando que caminho é esse, né? Que ele é o caminho. E aí, também em João 14, 6, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, Jesus ele vem o tempo todo nos mostrando que não existe outra forma de progredir que não seja o seu ensinamento. E aqui eu faço uma ressalva que eu considero muito importante. Ele não nos direciona um processo religioso. Ele não diz, seja esta ou aquela religião. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E que a gente tenha isso em mente, porque a gente precisa entender que o ensinamento é o do Cristo. Às vezes, a interpretação que é dada para esse ensinamento, ou a forma como um padre, um pastor, ou alguém, algum espírita, transmite esse conhecimento, acaba sendo também muito pessoal, e a gente precisa estar atento a isso, né? De que a mensagem é de que seguir o mestre, não as pessoas, né? E que isso fique muito claro para que a gente não se perca nesse caminho. Mas aí eu trouxe também uma outra passagem que eu achei muito relevante e que fala de salvação, está em Atos 4:12, é um diálogo de João e Pedro no Sinédrio, quando eles são pegos pregando e ajudando as pessoas, eles são levados e são questionados, né, do que eles estão fazendo e em nome de quem eles fazem isso. E eles respondem: e não há salvação em nenhum outro, pois não há nenhum outro nome sob o céu que tenha sido dado aos homens, no qual é necessário nós sermos salvos. E ele fala de Jesus porque um trecho antes ele diz que é Jesus Cristo Nazareno. Então, ao longo de toda a Bíblia, se nós fôssemos aqui procurar outras passagens, com certeza encontraríamos muitas nas quais Jesus nos indicava ser ele o nosso caminho. E aí, Emmanuel vai nos trazer
O caminho de Jesus, né? Jesus é o caminho, mas que caminho é esse? Que caminho é esse da salvação, efetivamente? Né? É dizer que segue, que é cristão, é o trabalho, é amar o próximo, é perdoar. Qual é o caminho que Jesus nos propõe fazer? E aí Emmanuel começa dizendo que com Jesus ergue-se o homem, da treva à luz, da inércia ao serviço. É possível caminhar com Jesus parado? Não dá, né, gente? E esse convite ao serviço é o trabalho sobre todos os aspectos da vida, né? Aquele trabalho que nos sustenta e que nos mantém em condições de viver, mas, sobretudo, aquele trabalho para com o outro. Aquele trabalho que é a nossa ínfima colaboração no processo de melhoria nossa e do nosso próximo. Então, não é um serviço qualquer, não é apenas um serviço material, é muito mais do que isso. E Emmanuel continua, da ignorância à sabedoria. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que ignorância é essa? Também sobre os ensinamentos do Cristo, porque, obviamente, a gente não consegue compreender tudo, mas é importante que se diga que o mais importante está muito claro, que é amor ao próximo e caridade. Então, a gente já tem um ponto de partida. Mas é o conhecimento de nós mesmos, para que a gente consiga, a partir desse conhecimento, combater os nossos vícios e, a partir daí, caminhar em direção à sabedoria, né? Do instinto à razão. E eu me lembrei muito do estudo do sábado, que falava de instinto e do entendimento que às vezes nós temos sobre esse ou aquele conceito de instinto. Mas como Emmanuel trouxe aqui, eu interpretei esse instinto não da maneira como nós conversamos no sábado, mas dentro dessa perspectiva da importância de nós desenvolvermos a nossa capacidade intelectiva, racionalizada, para que isso nos faça fazer boas escolhas, um bom uso do nosso livre-arbítrio. E aí Emmanuel continua, da força ao direito. Nós temos um hábito, né? E isso em todas as relações. Eu, quando eu estava lendo o texto, fiquei muito pensando sobre a conjuntura mundial que a gente está vivendo agora, de dominar o outro pela força, né? De conquistar no sentido de subjugar, de dominar, de ter a posse. E nós esquecemos que essa conquista ela precisa ser pelo entendimento, pelo convencimento. A gente não consegue arrastar uma pessoa por toda uma vida, porque isso é cansativo, é doloroso. Então, quando a gente convence a nós mesmos e ao outro, a jornada é por opção, né? E nós deixamos de lado a barbárie, né? De domínio pela força física. Então, aquele que nasceu em condições para tal, subjuga seu irmão, quando, na realidade, essa condição que lhe foi dada pela divindade era para ajudar, era para auxiliar, e muito provavelmente para carregar e conduzir, né? Então, que a gente seja muito atento a isso. Do egoísmo à fraternidade. E aí eu me lembrei de uma bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes, porque verão a Deus. Que é justamente o oposto dessa proposta egoísta, né? De pensarmos em nós mesmos, no nosso benefício, e nunca no que é um bem comum, né? E o que é bem para uma pessoa só
muito provavelmente não é o bem, né? É qualquer outra coisa. A gente precisa estar atento a isso, nessas escolhas que nós fazemos, baseadas, em quais necessidades, e se aquela necessidade é uma necessidade real e uma necessidade coletiva. Porque se for uma necessidade pessoal, muito possivelmente é um capricho nosso, né? E aí ele continua: da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor. E eu lembrei de uma outra bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem nós somos? Onde nós estamos nesse processo de escolha que Emmanuel nos propõe? Nós somos aquele que incitamos a violência, incitamos o nosso companheiro de jornada, ou nós somos aqueles que chamamos a reflexão, né? Que alertamos, pedimos que a pessoa conte até 10 e respire mais um pouco, porque assim a gente consegue oxigenar o cérebro e ter uma condição melhor para pensar sobre os episódios da nossa vida. E é sobre isso, é sobre o nosso dia a dia. Isso daqui, quando eu li, eu disse, nossa, é uma missão para um desses avatares, né? Um santo, uma... Não, Emmanuel está falando sobre nós, é o nosso dia a dia, é a nossa rotina. É com o filho, é com o pai, é com a mãe, é com o amigo de trabalho, é com o companheiro da academia, é com as pessoas com quem nós nos relacionamos. É sobre esse tipo de relacionamento que ele está nos propondo. Porque o resto virá depois, né? E ele continua: da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis. E aí é uma reflexão que vale muito a pena, porque às vezes a gente está numa jornada tão intensa de acumular coisas que a gente não vai levar para lugar algum, né? E aí, nessa jornada intensa de procurar acumular coisas que nós não vamos levar, nós acabamos nos perdendo no bom uso que essas coisas poderiam ter e acabamos nos perdendo também na busca que efetivamente vale a pena ser empreendida, né? São esses bens imperecíveis que o tempo não vai levar, né? O próprio Emmanuel, se eu não estiver enganada, disse que tudo aquilo que os olhos veem ou está morto ou vai morrer. E a gente precisa estar atento a isso, né? Que tipo de bem nós estamos acumulando que vale a pena ser acumulado nessa jornada de autoconhecimento e de evolução, né? Da conquista sanguinolenta à renúncia edificante. E é preciso refletir sobre renúncia. Nós não estamos acostumados a renunciar a nada. Hoje eu falava com uma amiga que perdeu uma pessoa muito querida há um mês. Nós estávamos conversando, porque ela dizia que os irmãos ainda estavam em luto e sofrendo muito. E, óbvio, todos nós vamos vivenciar o luto, mas é preciso que a gente aprenda a deixar que Deus opere em nossas vidas, né? E eu dizia para ela assim: vamos ter muito cuidado para saber se o nosso choro é de saudade ou se o nosso choro é de apego, né? Se o nosso choro é para a gente desabafar ou se o nosso choro é para a gente pegar aquela pessoa e deixar do nosso lado, seja à custa do que for. E quando a gente fala de renúncia, a gente às vezes pensa que renúncia das coisas, né? Mas a gente não está falando só das coisas, a gente está falando das pessoas, porque a gente tem um mau hábito de achar que tem a posse das pessoas. Isso precisa estar muito claro, né? Não que seja fácil, do amor de Deus, de forma alguma não é isso.
mas é que essa reflexão seja despertado nas nossas mentes, para que a gente possa, na oportunidade que a misericórdia divina nos der, ou lembrar dela, ou ajudar alguém que está passando por isso, a refletir sobre isso também, né? Sobre a nossa capacidade de renunciar, de deixar, né? Da extorsão à justiça. E aí mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Eu fico me imaginando quantas pessoas não estão em condições de vida que questionem efetivamente essa justiça, e falo aqui da justiça dos homens, pelo amor de Deus, porque da justiça divina não me considero em condição de opinar, uma vez que muito pouco sei dela. Mas ele diz aqui que tenhamos fé, né? Crede em mim, crede em Deus e também em mim. Às vezes a gente passa por uma situação que aparentemente nos causa esse sentimento de injustiça, e mais importante do que o que a gente está vivenciando é o que a gente faz com o que a gente está vivenciando. Que tipo de atitude a gente toma a partir daí? Porque isso vai dizer se a gente vai piorar a situação ou se a gente vai começar uma jornada para tentar resolver. Então, é sobre isso. É sobre refletir como nós vivenciamos essas experiências que nós consideramos aparentemente injustas, né? Para que a gente tenha essa maturidade e esse equilíbrio no momento de tomar decisões. Da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador. E nós estamos numa época de muitas palavras vazias. Essa é uma verdade. Uma vez eu ouvi que se a gente não tem nada bom para dizer, vamos nos calar. Se a nossa palavra ela não pode edificar algo bom, positivo e cristão, que é o caminho que a gente pretende seguir, vamos beber um copo d'água, porque com a boca cheia a gente não vai conseguir falar. Né? É um hábito de engole a água, deixa na boca e respira, porque a gente está vivendo um momento de muita aceleração e as coisas acabam saindo das nossas cabeças, das nossas bocas com muita facilidade. E às vezes a gente sequer tem noção do que é uma palavra maldita, literalmente, maldita separado e maldita junto, para a vida de alguém, né? Aqui, quem nunca se lembrou de algo que ouviu em determinado momento da vida e que lhe tocou profundamente? Seja para o bem ou seja para algo que não foi tão bacana. E aí a gente se coloca no lugar do outro na hora de falar, né? Então, que a gente tenha esse tipo de reflexão, porque isso é um exercício também para que a gente consiga caminhar com Jesus. Ele continua da monstruosidade à beleza. E ele não está falando aqui da beleza física, né? Tenhamos em mente que a beleza para o Cristo, para Emmanuel, para todos eles, e deve ser para a gente também, está muito além disso. É a beleza do caráter, da honradez, da nossa capacidade de conviver socialmente e de conviver socialmente em auxílio fraterno ao nosso irmão. É a beleza do amor, expresso pelas nossas atitudes, sobretudo através da caridade. Então, é desse tipo de beleza que ele está falando. Porque não adianta nascer num corpo perfeito e visualmente muito bonito, quando ali dentro está muito vazio, né? Porque aquele corpo vai envelhecer, vai morrer, e o que é que sobra?
Vamos pensar lá no que ele falou em cima, da nossa procura por bens que são imperecíveis. E que a gente tem essa capacidade de refletir sobre o que é belo e encontrar o belo no outro, né? Encontrar esse belo no outro. E ele continua: do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento. E bem-aventurados os aflitos, né? Aqueles que bem sofrem. Porque não basta a gente entender, e aí, para sair da aflição para o contentamento, não é apenas deixar de viver aquela experiência dolorosa, é um estado do nosso espírito, porque talvez aquela experiência dolorosa vai nos acompanhar por toda uma encarnação, porque é o que é para ser. E quando ele fala desse contentamento, não é um contentamento com base no que acontece externamente, é um contentamento pela certeza de estarmos efetivamente com Cristo. Uma vez falávamos aqui sobre bases sólidas, né? Árvores com raízes fortes e firmes que o vento não é capaz de derrubar. É sobre isso, esse contentamento, né? É sobre estar na tempestade e ainda assim estar em contentamento pela certeza de que não vamos nos perturbar, né? Nosso coração permanecerá com Deus e com Cristo. Do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. É o bom combate, né? É a certeza de que fizemos tudo isso que nos foi recomendado, ou pelo menos que iniciamos esse processo. No início, às vezes, é por obrigação, mas lá na frente essa obrigação vai se tornar um hábito. E quem sabe, mais lá na frente, a gente já nem se preocupe mais com isso, porque a gente não tem outra opção, né? O caminho do Cristo é o único que a gente pode seguir. Que pícaros de amplitude podemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao Divino Amigo, que desceu e se humilhou por nós. E aí ele faz uma pergunta que é muito difícil para a gente, né? Porque a gente não faz a menor ideia do que é essa experiência que é viver efetivamente com Cristo. É o Cristo que está em nós despertar. E a gente ainda não tem essa capacidade de compreender o que é essa experiência. Mas a gente precisa iniciar essa jornada. Então, o convite a recomendação de Paulo e o texto do Emmanuel, embora sejam claros na sua fala, é possível que a gente, em cima deles, consiga tirar reflexões, porque é para além do que está na letra, é aquilo que nos toca mais intimamente, né? É para além do que está no papel, mas o que aquela mensagem nos traz, né? Onde nós podemos absorver daquela mensagem e fazer a nossa mudança pessoal. É sobre isso o convite que ele nos faz. Então, já até passei do meu tempo, né? Mas o texto hoje realmente foi intenso e que a gente possa sair daqui com essa experiência de reflexão, enxergando essas possibilidades que o Cristo nos traz e encontrar o nosso caminho para alcançá-las, porque cada um, né, esse caminho passa pelo conhecimento pessoal de cada um de nós e cada um vai poder fazer sua escolha para fazer essa jornada. Deus nos abençoe, que o Cristo nos ampare sempre, que nós possamos seguir essa recomendação que virar um mantra nas nossas vidas, né? Não vos inquiete, pelo contrário,
recorrerei em todas as circunstâncias à oração e à súplica.